Olá, eu sou a Linda Marques e este é o primeiro curso de Linguística e Semiótica aplicada a tretas de internet. Este é o vídeo número 6, num total de 9 vídeos. A cor tá super saturada, não sei porquê, mas é assim mesmo que vai ser. E bom, hoje é o 6º vídeo, que legal, parabéns! Cara, revolucionário, insano ou marginal? O que te fez chegar até aqui? Bom, por motivo de capitalismo, né, pelo fato dele reduzir a existência do trabalhador somente à produção de trabalho, né, reduzir a existência somente à mão de obra, eu não pude postar o vídeo ontem, mas hoje estamos aqui. Porque o fazer revolucionário, ele toma tempo, mas ele também não pode atrapalhar a sua existência material. É importante que ele se adapte à sua existência material e por isso que a revolução da linguagem é tão importante, porque você vai continuar tendo a sua vida, você só vai estar mais forte, mais empoderado e no dia a dia, nas trocas, você vai estar simplesmente mudando o mundo inteiro. Então, eu acho que vale a pena. Bom, tema de hoje. Ai, gente, hoje vai ser intrigante. Deixa eu ver se eu já falei tudo antes do tema. Ah, sim, eu também sempre tenho que falar que se você tá aqui até agora é porque a semente da revolução tá plantada e estamos mudando a existência na Terra uma palavra de cada vez. Beleza, o tema de hoje. Para de ser assim. Branquice como marca ideológica do discurso cultural. Para de ser assim. Branquice como marca ideológica do discurso cultural. Então, vamos falar, como que eu vou explicar isso? Primeira coisa que a gente tem que entender é que primeiro existe um grande conceito que é o dialeto, né? Você consegue entender mais ou menos o que é dialeto. Então, digamos que você tem uma língua e aí, num determinado grupo, essa língua vai sofrendo variações e adaptações e diastráticas e vai se tornando característica específica daquele grupo. E aí a gente chama isso de dialeto. É uma simplificação, obviamente, do que é um dialeto. Mas sempre você vai relacionar o fato de existir uma linguagem padrão, existir um grupo, e esse grupo adaptar a linguagem padrão para os seus hábitos e para suas características culturais. Beleza. Dá um exemplo? Não lembro. Agora eu não lembro de nenhum exemplo. Mas eu vou seguir aqui a minha marcação. Aí o que acontece com o dialeto? A partir dessa ideia de que você tem grupos e esses grupos se comunicam internamente de determinada forma, alguns cientistas que um dia no futuro, sabe aquele futuro maravilhoso, quando eu vou colocar todas as referências, todos os links? Então eu vou colocar esses estudos que os cientistas eles perceberam que além do dialeto social, né, que assim, digamos, um pouco maior, você tem outros tipos de grupos de linguagem e que conversam entre si de maneira específica. Então, alguns cientistas falam do genderletics, que seria o dialeto do gênero. Então, a ideia de que homens entre si falam de uma determinada forma. E isso faz sentido. Faz sentido, porque tem o universo dos assuntos que os homens falam, tem a linguagem, tem os vocativos. Então, a gente pode imaginar que existe uma forma como os homens se comunicam entre si. Da mesma forma que a gente também pode imaginar que é diferente a forma como um homem fala com uma mulher e um homem fala com outro homem. Já é diferente. Né? Dá para perceber? Claro que não é. A gente sempre está falando na medida do pensamento, então é uma coisa assim do tamanho do átomo, é menor até. E a velocidade é muito rápida. Mas existe essa mudança, da mesma forma que quando você fala com o seu primo, não é igual como você fala com o José da esquina, né? Com o fulano. Neguinho? Não, neguinho não, né? Porque neguinho é aquele esquema que a gente falou no outro vídeo. Então, o que acontece? Então, você pode falar do genderletics, o dialeto do gênero, como você pode falar também de um que eles chamam de Ebony English. O Ebony English, por exemplo, ele bate dessa mesma ideia, que dentro da comunidade preta nos Estados Unidos existe uma forma de se falar inglês.
E obviamente que isso é claro de perceber, porque só as expressões, só os fatores culturais que existem dentro dessa cultura e que não tem na outra, já cria um campo léxico diferenciado. Que outro tem? O genderlet, que é Ebony English. Tá, então eu vou direto para o que importa, né? A questão da branquice, né? O branquismo. Então, o que é o branquismo, né? O que é a branquice? A branquice é um termo que não sei se todos os pretos no Brasil inteiro já usam, mas no meu grupo social as pessoas já começam a falar disso, que é justamente esses comportamentos e marcas de linguagem, marcas de comportamentos que pessoas brancas utilizam na sua comunicação para criar uma relação, né? E essa relação ela sempre tem uma base ideológica. Lembra que todo ato de comunicação tem uma motivação, um objetivo? Gente, hoje o vídeo tá muito estranho, porque esse vermelho não ficou bom, tá brilhando, mas beleza. Então, o que eu vou pontuar aqui? Algumas atitudes, algumas frases que as pessoas brancas falam e que demonstram aquele esquema que a gente falou nas aulas passadas. Lembra quando a pessoa te determina pela cor? Não pode ser, ela pode, de certa forma, tá tentando se aproximar, como pode também tá tentando te determinar. Então daí cabe a você ser crítico e entender o que tá rolando, quem que é a pessoa, qual que é o objetivo dela. Por que uma pessoa no meio da rua vai te chamar de negão? Pra quê? Qual que é o objetivo? Então, bom, vamos lá. Como que funciona a branquice, né, como marca de linguagem e comportamento? Então, é aquela situação que quando uma pessoa branca ela se vê posta em relação com uma pessoa preta. Porque muitas vezes a pessoa fala assim pra mim, poxa, mas fulano, ele não é assim. Ele não é assim porque de repente você encontra ele, só tá você e ele. E vocês dois são brancos. É preciso, ou muitas vezes é necessário que haja o elemento que vai causar a dissonância cognitiva, lembra que eu falei antes? O conflito de crenças, para aquela pessoa, né, começar a ter que demonstrar a sua ideologia. E quando a gente fala de racismo, a gente vai sempre partir de um princípio que é o seguinte: lixo sempre fede. Lixo fede mais, fede menos, mas sempre fede. Faz parte de ser lixo, ele não consegue não feder. Então é igual. Se a pessoa, ela dentro dela, tá poluída, tá contaminada com uma quantidade enorme de churume interior, causada pela construção social do racismo e todas essas imposições negativas que tem sobre o agente também, porque a pessoa vive numa danação eterna, né? Tanto que ela fede, ela transborda o racismo dela, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre isso, né? Estratégias diretas para lidar com esses conflitos. Então, muitas vezes essa pessoa dentro do grupo dela, ela não vai demonstrar, mas aí uma vez que o objeto, no caso a pessoa preta ou um elemento da cultura preta se põe presente, ela começa a feder, ela começa a transbordar, ela demonstra aquele conflito. Que horas que vai aparecer o conflito de crença, se não quando o objeto está posto na situação? Não é verdade? Então, tem várias coisas que acontecem assim, né? Muitas vezes, quando a gente está falando do conflito, né? Porque é a base principal dessas situações, porque quando eu tô falando da branquice como marca do discurso, eu tô minimamente imaginando que as pessoas estão conversando, tá? Eu não sei se um cara, um racistão ativo, ele se manifesta nesses termos. Então eu tô falando, quando, por exemplo, você chega numa roda e você é o my only black friend da roda, e rapidamente um branco te põe um apelido. Rapidinho. Ele já... O que ele faz? Ele já usa o vocativo ou apodo. Então ele já fala... Você parece a Thaís Araújo, porque ele não tem coragem de dizer que você é bonita. Ele não pode dizer que uma mulher preta é bonita, lembra? Ou ele fala, e aí, negão? Porque ele pode tá querendo determinar, olha, eu sei que você é preto, eu sei que você é preto. Tem aquele cara que ele, fisicamente, ele não consegue. Não tem esse que ele fica desconfortável, ele não consegue.
Outra forma de demonstrar esse conflito é quando a pessoa vem desabafar com você. Gente, você tá no meio da balada, a pessoa vem desabafar. Ou quando a pessoa, ela rapidamente faz uma referência. Então ela chega e fala assim, você tá no meio da balada de rock, história verídica, o cara te para e fala assim, e aí morena, eu me amarro num pagode. Então, quer dizer, é uma tentativa conflituosa de alguém que quer se aproximar, mas que o vocabulário limita, ele não tem não sabe nem se comunicar. Como que se comunica com o preto? Então, são esse tipo de comportamento repetitivo que eu conto a história, aí a outra pessoa que eu nunca ouvi falar conta a mesma história. Aí no Dear White People contam a mesma história. Aí no Everybody Hates Chris contam a mesma história. E aí no programa X contam a mesma história. Eu acho que é porque a gente está falando já de um fato social, de uma repetição, e por isso que tem esse nome de branquice. Então a branquice não é necessariamente uma ofensa, mas sim um apontamento desse comportamento que é, na minha opinião, antissocial, porque ele pode vir a criar antagonismo se você chegar para uma mulher preta em 2017, chamar ela de morena. Ué, você tem que estar responsável pela possibilidade de ter um antagonismo. Lembra dos atos locucionários e locucionários? Então, quando você tem o ato da comunicação, você não sabe o que a pessoa vai achar. Então, você não sabe o que a pessoa vai responder, você não sabe o que a pessoa vai entender. Então, quando você se coloca numa situação de fazer determinadas escolhas linguísticas, você já tem que saber que você pode ter uma resposta. Lembra do vídeo do não passarão? E não passarão. Os pretos não vão mais não falar. Agora a gente vai falar toda vez. E aí, toda vez vão falar que é mimimi. Essas coisas feias que falam todos os dias. Tá bom? Então, ó. Bom. Assim, né, só para concluir, dessa forma, através desses marcadores, dessas repetições, então, conta a piada, fala que gosta de escola de samba, chama de negão, fala que cor não importa. Esses dias até rolou uma treta, né, que era um cantor que ele falava que ele tem um empregado lá na fazenda dele e que ele usa vários vocativos e vários apodos e apelidos relativos à cor para esse funcionário, porque ele gosta desse funcionário. E que, em tese, o funcionário faz o mesmo com o patrão, né? Bom, relações trabalhistas, né? Vai saber. Mas o engraçado é que ele fala que para ele todo mundo é igual, não tem essa de cor. Mas esse funcionário dele, ele só chama de apelido relativo à cor. Olha que engraçado. Então vê se não é uma relação conflituosa, porque a pessoa, ela tá falando uma coisa e tá fazendo outra exatamente oposta. Então ele fala, eu chamo ele de tizil, de urubu, de chocolate, de não sei o quê, mas nunca fala o nome do cara, nunca. Então todo mundo é igual, mas tem esse cara aqui que, apesar de eu falar que a cor não importa, eu só chamo ele pela cor. Eu só chamo tanto ele pela cor que nem o nome dele eu sei mais. Sacou? Bom, é isso aí, gente. Então, olha, não se esqueçam de fortalecer o painel BAP. O painel BAP é o que proporciona eu ter a possibilidade de compartilhar essas ideias com vocês. Eu acho que esse curso ele é muito importante porque ele vai empoderar o revolucionário virtual a fazer da sua voz um instrumento de verdadeira mudança. E é a mesma coisa que acontece dentro do painel BAP, quando você participa das pesquisas de mercado e você tem a oportunidade de fazer a diferença diretamente com as empresas. E isso não só muda a sociedade, quebra paradigmas de representatividades, mas também forja o caráter do cara, entendeu? Porque na hora que você vê que a sua voz está sendo ouvida e ela está criando mudanças, você vai querer mudar, você vai querer usar sua voz para mudar, tá? Então, olha, semana que vem, uau! Semana que vem vai ser assim, são 9 vídeos, lembra? Hoje é o 6, faltam 3. Então, os 2 próximos vídeos, eles vão ser assim muito diretos. A gente vai falar de estratégia, a gente vai fazer como identificar, o que responder. Claro que de uma forma que você vai utilizar os seus próprios artifícios, mas vai conhecer estratégias.
tá? Então, olha, princípios e estratégias para sacar a real do texto. Aplicação de uma hipótese universal. Então, olha, durante esse curso eu li muitas coisas, tive muitos pensamentos e parece que eu encontrei a fórmula para responder qualquer pergunta, pelo menos relacionada ao racismo, em qualquer treta de internet. Então, semana que vem você não pode perder, porque vai ser definitivo e se eu conseguir provar essa hipótese, as tretas nunca mais serão as mesmas. Então, um beijo, painelbap.com.br, 1 por amor, 2 pela revolução.